queríamos o melhor para ele, pagamos escolas boas para ele, frequentávamos, passeávamos juntos, viajávamos, éramos uma família muito unida. Mais ou menos por volta dos 15, 16 anos, ele começou a mudar o comportamento e eu comecei a ficar preocupada, querendo investigar, perguntando muito, questionando ele se ele estava usando droga. Minha mãe sempre falava para mim não usar e não usava. Aí teve um dia que eu resolvi experimentar. Quando eu descobri, foi terrível para mim, porque eu não imaginava até então. Porque ele era um menino que estudava, ele passeava, ele tinha os amigos, ele recebia mesada, então ele não tinha necessidade. Eu só usava maconha só. Ele sempre foi um menino tranquilo, ele nunca teve problema na escola, ele sempre se relacionou bem, ele era um menino amoroso. Não gostava muito de estudar, minha mãe falava bastante para ir para a escola, às vezes uma discussão em casa, alguma coisa, minha mãe falando alguma coisa para mim, às vezes, para me fazer o certo, né, e eu não queria ouvir, acabava discutindo, não, que é assim mesmo, e ia lá, fumava. Esquecia de tudo. Aí depois já veio as propostas, né? Ser de menor, ganhar um dinheiro. Aí eu aceitei, né? Não trabalhava, eu só estudava só. Falei, eu quero ganhar um dinheiro, quero comprar uma motinha, uma moto, um carro. E pensei que isso aí ia ser o caminho para mim conquistar minhas coisas. Parecia muito fácil, né? Eu não imaginava ser pego. E preso, pensava que só acontecia com os outros, mas depois foi mudando. Aí depois fui preso, aí depois saí também, não pensei em mudança, continuei, aí vim preso de novo agora para ir para refletir. A primeira vez você ficou quanto tempo apreendido? 25 dias. Como é que foi para você o momento em que a polícia chegou? Muito triste. Acho que foi o pior momento da minha vida. Veio uma sensação de fracasso, de tristeza, de fracasso, de impotência. Então a gente fica muito abalado quando acontece uma coisa dessa. A gente nunca imagina que vai acontecer com a gente. Imagina que vai acontecer com o filho do vizinho ou com uma criança que não tem estrutura familiar. Coisa que nós tínhamos. A pergunta se a gente pode prevenir o acontecimento de um crime é uma pergunta que me fazem quase toda semana. Principalmente os pais, aflitos com exemplos de filhos que agridem pais, eles perguntam para o psicanalista, perguntam para o psiquiatra se existiria, como existe nos aeroportos, detectores de metais, se existiria detectores de mentais. O ser humano é um ser que vive no conflito. As respostas que a gente encontra na civilização às nossas necessidades, aos nossos desejos, são sempre insatisfatórias, o que faz com que a gente esteja sempre insatisfeito e sempre mudando a nossa civilização, querendo mais coisas, querendo as mesmas coisas de uma outra forma, etc. Eu cheguei a pensar, me questionar, o que eu errei? Por que meu filho foi tomar esse rumo? O que faltou para ele, entendeu? Eu cheguei a me questionar várias vezes a respeito disso. É uma velha questão porque as pessoas, evidentemente, adorariam acabar com o crime. E querendo acabar com o crime, querem achar uma razão última, uma razão biológica. E com o avanço das pesquisas genéticas, as pessoas ficam loucas para determinar, assim, qual é o gene que faz um criminoso, achando que isso seria fantástico. Ainda bem que isso é impossível e isso não é fantástico. Porque imagine você, se a gente encontrasse o tal do gene que determina a criminalidade, nós iríamos prender as pessoas a priori. Tem o gene esteja preso, como se fala na gíria. Nós temos que saber que o homem é um bicho muito perigoso e que, a priori, qualquer um de nós pode cometer um crime. É exatamente isso que assusta uma população,
quando alguém parecido com a gente comete um crime. Por exemplo, na classe média, uma menina de classe média, ou mesmo classe alta, mata o seu pai e sua mãe, cursando uma grande universidade em São Paulo. Isso assusta as pessoas, porque as pessoas dizem, mas ela é igualzinha a mim, né? Ela teve comida, ela teve pai, ela teve mãe, e no entanto ela comete um crime. Todo mundo sabe a quem eu estou me referindo. Potencialmente, qualquer um de nós é capaz de cometer um crime e as explicações causalistas são sempre falhas, mas, de uma forma geral, é na junção entre a nossa constituição biológica, o meio ambiente e a nossa cabeça. Existe uma resposta que é clínica e outra resposta que é social. Cada vez mais, a tese preponderante, inclusive é a minha perspectiva, é que, em grande parte, o crime é social. Atrás de cada ato criminoso, se você observar bem, existe um entorno social, financeiro, econômico, cultural e de resposta de cada um, da resposta singular do indivíduo. No meu caso foi que vi os outros fumando, é da hora, acalma. É legal. Aí o que deu a curiosidade de saber como que era. Na rua que veio mais as propostas, né, de tráfico. Era 150 para vender droga do meio-dia até 5 horas da tarde, lá em Diadema. O crime em si é o último movimento de um processo. Atrás dele existe um processo, existe uma história. Existe uma sociologia. E a psicologia, então, entra nesta circunstância como gatilho. É o último movimento, é o disparo. Atrás disto, existem relações complexas e mal resolvidas, por exemplo, em famílias abastadas, em famílias aparentemente bem estruturadas. Mas a família, a gente não pode esquecer, está dentro de um mundo social conturbado, que é o mundo social brasileiro. Eu não respondi, né, às expectativas que minha mãe tinha para mim. Ela queria que eu tivesse um futuro bom, que eu estudasse, fizesse uma faculdade, tivesse um emprego honesto. E eu não correspondi nada disso. Eu queria também, mas depois que eu conheci tráfico e dinheiro fácil, eu esqueci dessas coisas. Aí eu comecei a ver, independente do meio que o adolescente mora, é influência. Hoje está muito difícil. A droga, ela pode atingir qualquer classe social, independente de classe social, de idade, então está muito difícil. E eu, infelizmente, nossa família, infelizmente, nosso filho está passando por isso. Escapa da nossa percepção. E é claro que isto é um acento trágico na ocorrência do crime e que vai ser seguido por arrependimento para o resto da vida, porque não existiu um mínimo de pré-determinação. Eu para ver mais o sofrimento da minha família. Minha família está sofrendo bastante, minha mãe, meu pai, não só eles, também minha tia, minha avó, mandam as cartas para mim, sofrimento de toda a família. Eu vi que também não compensa. O que a gente percebe aqui muito claramente é que às vezes o criminoso passa a nutrir um sentimento de culpa não só em relação ao crime, mas também ao sofrimento que ele infligiu à família. E a família, por sua vez, paradoxalmente, tem um sentimento de culpa, se sentindo com responsabilidade por não ter formatado um indivíduo adequado à sociedade. Tudo isso é matéria que, evidente, obviamente, deveria exigir uma assistência psiquiátrica, psicológica constante. Isso não existe. Eu, no fundo, eu via, né, que eu estava estragando minha vida, mas eu não queria acreditar. Eu sempre dei liberdade para meu filho chegar e conversar comigo. Sempre fui amiga dele. Sempre dei, assim, eu não fui uma mãe radical, eu sempre conversei. A nossa educação não era de bater, a nossa educação era de ser de castigo, conversar.
Então eu acho que nessa parte eu sempre fui amiga dele. Quando que ele estava suspeitando que eu estava começando a se envolver, sentou para conversar comigo, não era o caminho certo, para me ouvir eles, mas não dava ouvido mais para as pessoas da rua. Por que você acha que essa influência da rua foi tão forte? Eu acho que eu via os outros, né, fazendo, eu pensava que também que todo mundo podia fazer, que era legal. E fui esquecendo do que minha mãe tinha planejado para mim, de estudo, de tudo, fui esquecendo. Eu me questionei muito se eu tinha errado, porque tudo que era necessário fazer para ele, fiz tudo. Que uma mãe pode fazer, carinho, dar amor, dar estudo, né? Compreensão. Sabendo que esses crimes são expressões de paixões brutas, nós temos que fazer com que a nossa educação acolha as singularidades, porque as singularidades do mundo atual, no mundo dito pós-moderno, estão muito mais presentes do que no mundo anterior. Até recentemente, nós tínhamos uma sociedade verticalmente organizada. Tinha uma ordem triangular na família, em redor do pai, tinha uma ordem regular na empresa, em redor do chefe, e tinha uma ordem regular na sociedade civil, em redor à noção de pátria. Com a globalização, nós horizontalizamos as nossas relações. Em vez de ter um padrão, nós temos uma multiplicidade de padrões. Então, as pessoas estão com maior possibilidade de expor as suas singularidades. Então, as famílias deveriam sair de uma tentativa de fazer a ordem unida, como era feita antes, e de acolher e estar atento aos seus filhos a cada momento sobre as suas expressões singulares. Por quê? Porque com isso você acolhe a singularidade dentro de um contexto cultural e não deixa que essa singularidade passe a ser algo inusitado como um crime. Das mulheres que eu entrevistei, algumas tiveram essa experiência também. Além dos filhos terem ficado internos na Fundação Casa, em 3 desses casos, os meninos foram assassinados. E foi um assunto com o qual eu não imaginei no início do meu trabalho que eu ia me deparar. É uma dor, assim, que cada uma vive na sua particularidade, mas que, se você vai ver, é algo que, assim, não tem cura, não tem resposta, e elas acabam tendo que conviver com isso pro resto da vida. Tem a questão das revistas, a questão do próprio tratamento que elas conseguem ver, né? Tipo, o quanto os filhos são maltratados. Às vezes elas não veem a coisa acontecendo, elas veem os resultados. Então chega, o filho está espancado. Até que ponto as mães sabiam realmente o que acontecia com o filho dentro da Fundação Casa? Algumas situações que elas contaram, era assim, de vezes que elas queriam fazer visitas que não eram marcadas, né? Não eram nos dias de visita, justamente para tentar verificar e pegar no pulo mesmo o que estava acontecendo, né? E foi assim que muitas denúncias foram feitas, né? Principalmente no início ali dos anos 2000. Meus filhos saem daqui, dá um valor para minha mãe, para meu pai, não quero mais ver a minha família sofrendo. Correr atrás de um curso, de alguma coisa que vai me dar um futuro, se afastar desse caminho, que só vai levar à cadeia. Você conheceu alguma coisa dos seus pais aqui que você não conhecia? As dificuldades que eles enfrentaram para arrumar um emprego, e antes eu não conversava muito sobre essas coisas. E eu vejo que meus alunos são muito parecidos com meu filho, né? Hoje em dia, os adolescentes, eles são muito consumistas, eles querem tudo de imediato, de pronto. E eles não têm essa vontade de lutar, eles querem tudo de maneira fácil. Às vezes eu vejo na escola aquilo que eu estou vivenciando na minha vida em casa também. E como é que a sua vivência te transforma ou te enriquece como professora? Antigamente, há um tempo atrás, eu olhava eles de uma outra forma. Até por discriminação, às vezes.
E hoje não, às vezes hoje eu compreendo eles. Porque como eu estou passando essa dificuldade com meu filho, assim, eu fiquei mais solidária, eu fiquei assim, eu passo a olhar eles de uma outra forma. Eu comentei com meu marido, a gente tem uma ferida, que ela está aberta ainda, né? Ela vai cicatrizar, mas vai deixar marcas. Porque passar por uma experiência dessa não é fácil. Não é. Ele era o filhinho de papai que tinha tudo que queria a hora que queria. Eu quero isso, eu dou. Eu pegava escondido do meu marido, eu mentia que eu gastava com outras coisas. Eu achava que com isso eu estava fazendo bem, eu estava ajudando ele a não ser menor do que os amigos. Eu podia ficar sem comprar o pão, mas eu guardava o dinheiro para dar para ele para cigarro. Eu nunca dei bronca aos meus filhos. Eles podiam fazer o que eles quisessem. Com 15 anos eu tinha dado uma moto para ele. Ele foi um menino de pequeno muito doente, sempre hospitalizado. Então eu achei que, tadinho, ele é tão frágil, eu vou dar a moto para ele. Muitos pais com uma sensação até lisonjeira de permitir uma maior liberdade para os filhos, mas não estabelecendo bem a fronteira entre liberdade e permissividade. A superproteção joga o filho e a filha numa ilha da fantasia, num bunker artificial. Quando eu fiz 18 anos, que ele foi comemorar o aniversário e ele foi pego usando maconha. Ele simplesmente respondeu para o policial que não tinha problema nenhum, que ele estava comemorando o aniversário dele. Qual o problema dele estar usando a maconha? Eles levaram por desacato e pelo uso. O que eu fiz de errado para que ele fosse usar esse tipo de coisa? Eu tenho vontade de dizer para as mães, olha, aquele negócio que eles tiram da psicanálise dizendo que o problema de filho foi culpa de pai e mãe, não é verdade. Porque você pode ter irmãos gêmeos que passaram pela mesma coisa, um reage de uma maneira, outro reage de outra. Ele chegou a ser preso roubando um celular do bolso de uma moça para pagar dívida de droga. Ela pode ficar nesse pensamento e se culpabilizar, ou ela pode dizer, eu não errei, e culpabilizar o filho. Dizer, eu fiz tudo, né, para você e você me retorna sendo um criminoso. Ele tem 5 anos para cumprir, mas em liberdade. De princípio, eu coloquei a culpa toda no meu marido. Eu achava ele ausente, eu achava que ele não conversava com ele o necessário, que eu sempre tive que fazer o papel de mãe e pai. Quando você acolhe uma criança no mundo, você tem uma dupla participação. Da mãe, uma acolhida inquestionável, uma acolhida direta. Direta, ou seja, que não tem nenhum tipo de intermediação. Uma mãe ama um filho acima ou abaixo de qualquer coisa. E um pai é uma acolhida intermediada. Normalmente é o pai que passa o seu nome para o filho. Ou seja, inscreve, coloca essa pessoa na cultura. Ora, quando essa pessoa sai da cultura, o pai se sente atacado e se sente desonrado, porque essa inscrição na cultura, ele entendeu que ele deu um bem ao filho, que foi a inscrição dele na cultura, que é o nome dele. Então ele diz, você desonrou o meu nome, você não me merece, eu te deserdo. Não é deserdar de dinheiro, né? É deserdar da filiação cultural. Então um pai é capaz de deserdar o filho, uma mãe não deserda um filho. Ele saía, ele voltava sem um tênis, voltava de chinelo. Eu falei, mas por que você está de chinelo? O que aconteceu? Ah, molhou, eu deixei na casa de um amigo, depois eu vou pegar. Passava 2 dias, 3 dias, cadê o seu tênis? Está na casa de um amigo. Quando eu descobri mesmo, que aí ele viu, né, que escancarou, que agora nós já sabíamos que ele usava, eu comprei o tênis dele, o mesmo tênis, umas 4, 5 vezes. Porque ele deixava como uma forma de pagamento até que ele
viesse com dinheiro para pegar a droga. Quando Chico Buarque de Holanda canta a música O Meu Guri, né, que é entre o trágico e o cômico, porque é uma mãe que se vê supostamente enganada a cada minuto do guri que traz coisas, traz bolsas, traz dinheiro, traz cartões de crédito todos os dias, e ela sempre dizendo, nossa, como meu guri é maravilhoso, como meu guri trabalha, né? E dá vontade de dizer, acorda, minha filha, seu filho não é um bom guri, seu filho é um meliante, né? Mas para ela não é um meliante, nem nunca será. Ele é uma parte de mim, né? Então eu acho que não existiria, no momento eu não conseguiria me imaginar dizendo, não, eu não tenho mais filho. Eu não aceito as atitudes que ele tem, o que ele usa, o que ele faz. Mas ele nunca vai deixar de ser meu filho, né? Eu me lembro de uma mãe que me procurou e disse, eu estou procurando o senhor porque eu vim fazer um trabalho com o senhor, porque graças a Deus meu filho foi assassinado. É claro que eu fiquei absolutamente perplexo. Eu disse, como assim? Ela disse, é assim, meu senhor. Desde os 15, 16 anos, o meu filho enveredou pelo caminho da droga. Primeiro como usuário, depois como traficante. E isto significou, para mim, para o meu marido e para outros 3 filhos que eu tenho, um inferno diário em vida. Todos os dias. Ameaça de morte, violência, sofrimento. Nós nunca tivemos paz. Foram 8 anos de guerra permanente na nossa família, que foi praticamente destruída pelo comportamento dele, que se recusava a qualquer tratamento e a qualquer modificação. E eu só tive paz quando os outros traficantes o mataram. Esse é um caso dramático, mas que eu acompanhei de perto. Eu sempre disse, ao invés de ver um filho meu preso, eu prefiro ver morto. E quando eu soube da Prondê, eu não estava nem em São Paulo. Quando eu soube, eu achei que eu fosse morrer. Não existe receita. Inclusive, quando me perguntam como é que eu devo tratar meu filho, eu sempre pergunto para o pai como é que você quer tratar. Porque entre o erro do analista e o erro do pai, é melhor o erro do pai. Porque o erro do pai é carregado de um amor único, que é o que pode sustentar essa relação incompreensível entre pais e filhos. Eu passava por cima de tudo para poder entrar para visitá-lo, levar o que ele queria lá dentro. Aos 15 anos eu comecei a perceber a vista dele vermelha, um comportamento mais agressivo dentro de casa, comigo mesmo. Se eu falava uma coisa, ele respondia. E uma noite eu segui, eu com a minha filha. E ele entrou num local e nós ficamos lá de fora, numa pracinha, sentada no banco, esperando ele sair. Nisso, não sei se é traficante, quem era que veio falar com a gente. O que eu estava fazendo ali? Eu falei, eu estou esperando o meu filho. Qual é o nome dele? É fulano. A senhora sai daqui agora que ele é nosso. O crime é o momento em que uma pessoa se recusa ao acolhimento que teve na sociedade. Freud diz que toda sociedade oferece um lugar para uma pessoa e pede algo em troca. O algo em troca que pede é você daqui para frente vai ter que expressar os seus desejos, as suas necessidades dentro de certos limites suportáveis por essa sociedade. O crime é o exemplo mais marcante de ruptura com o pacto social, né? É um momento onde realmente a pessoa não só rompe, como faz algo rigorosamente contra o pacto social. Eu diria para você que a melhor linha capaz de permitir que um ser humano, inclusive alguém que cometeu um crime, possa sublimar é a afetoterapia. A afetoterapia cura. E curando, permite que o indivíduo amadureça e possa se reinserir na sociedade. Você colocar dezenas de milhares de homens e mulheres dentro do xadrez, sem trabalhar, sem fazer sexo, sem relação sentimental, durante longos períodos, é enjaular feras. E é claro que as famílias acabam se distanciando. Já existe a distância natural pela reclusão.
Mas aí existe também, começa a existir uma rejeição. Eu acho que a prisão não foi o mais forte para mim. Não foi. Para mim, o pior foi saber que meu filho é um dependente químico. Isso para mim foi o pior. Eu não podia ir pro quarto porque ele roubava uma lata de óleo na cozinha. Tinha medo, por ele ser um usuário, ele fazer alguma coisa comigo dormindo. Eu não tinha mais como deixar ele em casa. Eu fui atrás dele. Todas as vezes que eu ia, eu levantava cobertor por cobertor para ver qual era ele. Um dia eu estava em casa e me deu um despertar. Eu preciso ir atrás do meu filho hoje. Era um domingo que chovia muito. Peguei a minha mãe, de quase 80 anos, que ela nunca abandonou o neto, e nós fomos. Quando eu cheguei, eles estavam sentados todos na guia da calçada, comendo, não sei, pra mim, pensando que eu tenho que era uma farinha, uma farofa. E eu só vi que ele botou a mão assim, que ele viu o meu carro, ele jogou na boca e veio ao meu encontro. Ele tinha uma calça de moletom que batia aqui, um chinelo de cada cor nos pés, uma jaqueta encharcada da chuva, cheirava mal. Quando ele veio ao meu encontro, eu desci do carro e abri os braços. Eu abri e falei, eu amo você, você precisa de ajuda. Foi aí que ele foi. Esse amor de mãe é, como digo, insisto, rigorosamente fundamental. Porque se a pessoa perder até o amor de mãe, o caminho dela vai ficar muito complicado, se não quase impossível. Eu só me sinto muito feliz que hoje ele disse para mim, eu te agradeço, minha mãe, por ter me colocado na rua. Que a recuperação dele dependeu disso, do sofrimento dele na rua, dele sentir que eu abri mão, que eu não queria mais saber dele, a vida para ele acabou. Não quero mais saber. Então ele viu que começou a perder. Família é uma coisa, ele perdeu a mãe, ele teve o despertar dele. Eu não perco nenhum minuto dela, eu vivo cada minuto com cada sonrisa. A solução da legislação era que houvesse um espaço adequado, então uma espécie de creche acoplada ao estabelecimento prisional, está previsto na lei, para esses casos de crianças que não teriam outra pessoa no mundo que não a sua mãe. O poeta árabe Khalil Gibran tem um verso extraordinário no qual ele diz: o seu filho não é seu filho, é filho do mundo. Essa é uma realidade que os pais têm que entender. Não há pai, não há mãe que não se pergunte o que eu faço com essa coisa tão próxima, tão íntima de mim, que é meu filho, e tão diferente de mim porque é outra pessoa.